Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Tudo bem? Graças a Deus por mais um dia de vida, né? Graças a Deus pela semana que passou, pelo cuidado de Deus com cada um de nós, pelos livramentos, né? Pela proteção de Deus, pelo suprimento de todas as necessidades. Nós podemos também estar juntos mais uma vez para aprender a palavra do Senhor hoje, né? E na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala como nós podemos ser cheios do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Pela palavra de Deus? Então vamos louvar o nome do nosso Senhor com o hino Amor Fraternal, o hino número 381 do cantor cristão. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia nos olhos de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e como tu sejamos também o perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a ti conhecerá. Amém? Glória a Deus. Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja convosco nesta manhã, que Deus venha nos abençoar nesse domingo. Pedimos a orientação do nosso Deus e da ação do Santo Espírito do Senhor para que nós possamos ter mais uma aula e aprender aquilo que Ele já de antemão preparou para que nós possamos meditar juntos nesta manhã. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia e também a orar nesse instante, pedindo a Deus a direção para que nós possamos entender a tua bendita e preciosa palavra. Então vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a baixar as suas cabeças nesse instante, para que nós possamos clamar ao Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, é no nome santo, maravilhoso, amado do nosso Senhor e Salvador Jesus,
que nós pedimos mais uma vez por esta manhã, que o Senhor venha, Deus, nos abençoar e nos, Deus, abrir as nossas mentes e corações para o ensino da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender. Sabemos, Deus, que há muitos textos que são difíceis de ser interpretados, difíceis, Deus, de ser lido, mas que através da ação bendita, maravilhosa do Seu Santo Espírito, ó Pai, do Santo Espírito, nós possamos, Deus, ter iluminado, Deus, nossos corações e mente, para Deus que nós possamos entender. E não só entender a palavra do Senhor, mas colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor disse em Tua Palavra. É o que nós oramos, confiados a Deus no santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Na última aula, nós vimos a glória dos filhos de Deus. E aí, quando eu falava a respeito que a criação participaria também dessa glória, me fugiu, né, um pequeno item do texto, e eu queria dar uma voltada lá para a gente poder ver esse item faltante, né, e que também é muito importante para a gente compreender que a própria criação também participará dessa redenção dos filhos de Deus, né, prescrito na palavra do Senhor. Então, só para a gente compreender um pouco mais, eu quero voltar um pouquinho, só um item que ficou faltando para fechar esse estudo e aí começar no capítulo previsto para hoje, capítulo 8, dos versos 28 a 39, se assim Deus permitir, e aí encerrarmos o capítulo 8 de Romanos. Então, o subtítulo, vocês estão vendo aí na tela, ele vai falar sobre a criação será libertada da decadência. Então, essa é uma promessa também prevista na palavra do Senhor. Então, Romanos 8, 21, que é essa parte que eu acabei não falando, ele vai dizer assim: na esperança de que a própria criação será redimida, tá vendo? Redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, toda a criação, a um só tempo, geme, sofre conosco, e ela também participará, né, de quando nós recebermos, né, a redenção final. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo aponta para uma esperança de um propósito de Deus de redimir toda a criação da escravidão, dessa decadência essa que nós vimos na aula passada, que no capítulo 1, 27 de Gênesis, toda a criação passou a sofrer pelas consequências do erro de um só homem, Adão. Então ela sofre isso conosco pelo pecado, né? A natureza, no caso, como falei, sem culpa, né? Mas ela acaba sofrendo com isso. Então, mediante a isso, essa decadência que ocorreu com a maldição do homem, que a natureza passou a se decompor e a morrer seguindo o mesmo processo de morte que nós passamos hoje, né? A morte humana. Nós vemos árvores morrerem, vemos animais morrerem. Assim que a criação deverá participar também, assim como ela participa da morte, do sofrimento, ela também participará da glória futura dos filhos de Deus. Essa esperança de que a natureza será renovada já foi profetizada anos atrás, descrita lá no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui alguns capítulos, se você quiser anotar aí, mas você vai estar vendo na tela aqui também, né, os textos. Você pode também deixar anotado em algum canto, na própria Bíblia sua, para você lembrar, né, posteriormente. Isaías 11, 6 a 10, nós vamos ler. Isaías 35, de 1 a 10, e Isaías 65, do verso 17 a 25. Então, o primeiro capítulo ali, capítulo 11, vamos lá. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Hoje nós vemos que isso é impossível, né? Um animal selvagem andar junto com o ser humano, né? Porque eles têm seu instinto selvagem. Mas promessa de Deus que isso um dia acontecerá. A vaca e a ursa pastarão juntas, também algo que hoje é impossível, e suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito,
Veja bem, criança de peito. Brincará sobre a toca da áspide. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Né? Então nós vemos também que isso hoje, por causa do pecado, é impossível. Né? Imagina uma criança brincar com uma cobra, a tendência é que ela seja picada e venha, se não socorrer, né, venha ao óbito. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia reconhecerão as nações as raízes de Jessé, que está postas por estandarte dos povos. A glória lhe será morada. Então, essa é uma das promessas de Deus para os filhos e para a criação dele. O outro texto diz assim: o deserto é a terra, se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, florescerá abundantemente. Jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, e o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei mãos frouxas e firmai joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, aqueles que estão dispersos, né, não estão atentos aos sinais e às coisas que vêm acontecendo. Então, alertai-vos, os desalentados. A vingança vem, a retribuição de Deus, e ele vos salvará. Né, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Né? Hoje o deserto é impossível que haja água, e a promessa de Deus que também haverá água até mesmo no deserto. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Né? Aqui no Brasil nós temos regiões que são regiões de secas, né? Então até mesmo nesses lugares elas jorrarão águas. Né? Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva como canas e juncos, e ali haverá bom caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leões, não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cântico de júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão deles, e fugirá a tristeza e o gemido. Está aí essa promessa também, né, de Deus para aqueles que creem e confiam no Senhor. O texto seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, né, texto lá de Isaías, e que foi confirmado com João, né, na ilha de Patmos, escrevendo o livro de Apocalipse, ou a carta de Apocalipse. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exaltarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nenhuma voz de choro e nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho para que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como o da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das próprias mãos. Hoje nós plantamos
né? E muitas vezes nós não colhemos aquilo que nós plantamos. No caso de... existem algumas vegetações que você planta, né? E só a geração posterior que colhe, né? E aqui ele está dizendo que nós vamos ter tanto tempo que haverá, né, até para podermos desfrutar né, daquilo que nós iremos plantar. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então essa é a palavra do Senhor. Esse texto ele é entendido por alguns, né, de várias formas. Tem as pessoas que são chamadas de amilenistas, que não crê no milênio, e aqueles que é milenista, que crê que haverá 1000 anos. Então esse texto se cumpre, né, no milênio, ou seja, haverá um tempo em que isso acontecerá, né, todas essas coisas. Nós cremos, né, eu, o pastor Guidolin, cremos, né, no milênio. Então esse texto ele é um texto que fala um pouco sobre... há poucos textos que falam a respeito do milênio, e esse é um dos textos, né, que é a promessa do Senhor. E Apocalipse, que é o texto que fala lá no Novo Céu e Nova Terra, ele vai dizer assim, Apocalipse 21, 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nesse texto, né, ele fala bem a respeito de que a criação, né, ela participará também daquilo que os filhos de Deus irão participar. Então essa é a promessa para a remissão da criação de Deus. Foi o texto que eu havia deixado escapar, né, na aula seguinte, e que agora eu estou corrigindo e passando esses textos para os amados irmãos. O tema agora que nós vamos estudar, a partir do verso 28, do capítulo 8 de Romanos, ele fala sobre o inabalável amor de Deus, né? Então, capítulo 8, versículo 28 em diante, ele vai mostrar, nós vamos ver detalhes, né, desse inabalável amor de Deus, amor muitas vezes incompreendido, né? Nós não conseguimos compreender como Deus pode nos amar tanto assim. Nós, cristãos, passamos por sofrimentos e gemidos, e esse mesmo sofrimento é o que nos faz manter esperança, pois no porvir tudo isso se findará, né? Essa é a promessa de Deus. Paulo nos mostra aqui que esta esperança está firmada e solidificada no amor de Deus inabalável. Veremos então esse fato sendo apresentado em 3 diferentes perspectivas. Veremos essas verdades com 5 convicções que são inabaláveis. Então, fui separado aqui em etapas para a gente entender bem esse texto. Vamos para a leitura de hoje? Então vamos lá, capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 28. Vamos ler agora até o 30, aí depois, se der tempo, a gente lê do 31 ao 39. Então vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, e aos que predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É essa a palavra do Senhor, da qual nós vamos meditar. Existem várias interpretações a respeito desse texto, alguns não entendendo esse texto, chegou até a falar uma vez comigo, uma pessoa, por elegância, não convém comentar, que alguns textos da Bíblia, no caso esse aqui, capítulo 9, deveria ser rasgado da Bíblia, porque não há compreensão.
falta um pouco de entendimento. Na verdade, sim, é possível entender, existem textos difíceis, né, de ser interpretado, de ser entendido, mas nem por isso deve ser arrancado da palavra do Senhor. Essa questão de, né, de você pedir a iluminação do Santo Espírito de Deus para que ele faça compreender as Escrituras. Então, esse é um dos textos bem difíceis de ser interpretado, né, e que divide opiniões. Tem muitas pessoas que pensam diferente, que agem, ensinam diferente a respeito desse texto, e às vezes errado, né? Então, essa é a grande o perigo, né, de você ensinar às vezes o texto errado. Então, eu quero dividindo nesse texto aqui, né, do 28 ao 30, 5 convicções que são inabaláveis. Quais são essas 5 convicções? Você vai ver o item 1. Deus age em nossas vidas, isso, né, é inquestionável. Essa é a primeira coisa que sabemos. Deus age incessantemente e energicamente e propositalmente em nosso favor. Né? Como falei, isso é inquestionável. O item 2. Deus age para o bem do seu povo. Essa é a nossa segunda convicção inabalável. Tudo que Deus faz é bom e sua ação visa a nossa salvação final. Então, tudo que Deus faz tem propósito. O item 3. Deus age para o bem em todas as coisas. Essa terceira convicção, que diz todas as coisas, inclui também o próprio sofrimento que passamos e que ainda haveremos de passar. Os gemidos que expressam a nossa expectativa pelo momento final, onde receberemos a adoção de filho. E tudo mais que nos ocorre nessa vida, sabemos tudo está sob o total controle de Deus. Nós estamos em plena pandemia, sofrendo, né, a separação de não poder estarmos juntos, sofrendo o risco de pegar uma doença dessa, né? Então, mas ainda assim sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo diante dessa ameaça iminente, nós confiamos em Deus e sabemos que nada, ou ainda que nos ocorra algo, Deus está no controle de todas as coisas. O item 4. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Nessa é a nossa quarta convicção inabalável, é que Deus age em todas as coisas, não indica, né, uma salvação de caráter universal, ainda que Deus deseja que todos sejam salvos. Nós vemos lá Timóteo 2,4, nem todos serão salvos, né? Por quê? Porque nem todos querem buscar a Deus, né? Rejeitam a Deus, tudo que se conhece de Deus, tudo que se fala de Deus, né? Não querem buscar a Deus, aquele que pode. Hoje, por exemplo, nós vemos pessoas diante, né, dessa doença que nós estamos enfrentando, pessoas correm para o supermercado, superlotam o supermercado para não faltar alimento em suas casas, correm para farmácias para pegar remédios, né, quando fala que esse remédio cura o vírus, então vamos correr lá, vamos pegar esse remédio. Correm para tudo quanto é canto, fugindo dessa ameaça iminente, mas você não vê nenhuma delas correndo para a igreja para dizer: Senhor, me arrependo dos meus pecados e quero ser salvo. Você não vê o pecado, ele não só mata, mas ele afasta de Deus perpetuamente quando a pessoa não aceita Cristo, não busca Cristo e morre sem ter feito isso. E isso as pessoas não estão preocupadas, ou seja, elas não buscam arrepender-se dos seus pecados. Elas correm para as peneiras do mercado, correm para a farmácia, né, fazem fila para receber esse auxílio do governo que está ajudando a população, mas você não vê nenhum deles preocupado com o seu pecado. As pessoas nesse tempo não deixam de beber, não deixam de fumar, não deixam de continuar pecando mediante essa ameaça, né? Isso é muito triste para nós, né? Nós vemos pessoas que deveriam estar buscando mais de Deus, buscando saber, né, por que tais coisas vêm acontecendo, e que é para nós mais sinais da vinda de Cristo, que Cristo está próximo a voltar, mas você não vê pessoas se arrependerem dos seus pecados. Ele cuida, ele ama, ele abençoa a todos, mas nem todos correspondem a esse amor. Acabei de falar aqui. Por isso o texto deixa claro: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem todos correspondem a esse amor bendito de Deus. Deus ama, Deus cuida,
mas não a todos que corresponde a esse amor. O item 5, fomos chamados segundo o propósito de Deus. A nossa quinta e última convicção é que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Dessa forma descansamos sabendo que Deus tem um propósito salvador para as nossas vidas e Ele age de acordo com isso. Nada é por acaso, pois Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de todas as coisas e nisso nós podemos descansar seguro, né? Então é isso que nos conforta. Mediante a isso e essas convicções, eu queria fazer aqui mostrar aqui o ciclo perfeito e que jamais se rompe. Deus fez aliança com o seu povo ao longo do tempo, desde sua criação. Se eu não me engano, foram 7 ou 8 alianças que ele vem fazendo ao longo do tempo. Alguns defendem 7, outros defendem 8 alianças. E nós vemos que essa aliança que Deus faz é uma aliança que ela jamais se rompe, né? Deus promete, Ele cumpre, né? Então, nós vamos ver aqui no próximo item esse ciclo, essa aliança perfeita que ela jamais se rompe. Então, no texto que nós vimos, no verso 28, ele vai dizer lá: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto, por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, o que eu quero trabalhar nesse item agora é o que Deus conheceu, né? Então, Deus, em seu infinito poder, né? Deus ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e ele conhece ou pré-conhece todas as coisas, né? Então é isso que eu quero entrar, né, nesse pré-conhecimento de Deus, né? Por que ele predestinou? Porque ele conheceu. Porque ele conheceu, ele predestinou. É um texto bem simples e fácil de ser entendido. Pré-conhecimento. Amós 3, versículo 2. Você vai ver aqui no cantinho, né? Cantinho azul aí. Ele está ali, item 1, pré-conhecido. Então nós vamos ler Amós, capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Né? Então Deus poderia ter escolhido qualquer povo, né? Qualquer pessoa, porque haviam outras famílias, outros povos ali, e ele escolheu a Israel, para que através de Israel o seu nome fosse conhecido, fosse anunciado, né? Então, ele fez essa escolha. Jeremias, versículo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, esse texto ainda falando sobre o pré-conhecimento de Deus. Vamos entender um pouco essas afirmações. Então, como eu falei, são 5 afirmações que são incontestáveis, né? Esse é o subtítulo que nós vamos ver a partir do verso 29 e 30 de Romanos. No verso 28, vimos que as 5 convicções inabaláveis. Agora nós vamos ver no verso 29 a 30, Paulo deixa mais claro o que vem a ser esse propósito de Deus, que acabamos de ver em Romanos 8, 28, e ele faz isso através de 5 afirmações. Então, quais são essas 5 afirmações? Aos que de antemão conheceu como? Pela presciência de Deus. O que vem a ser essa presciência de Deus? Paulo coloca aqui toda a sua ênfase, iniciativa da graça de Deus, versículo 29, parte A, sobre a presciência. Então, presciência tem um significado muito mais abrangente, porque ela revela o amor peculiar e soberano de Deus. No hebraico, o verbo conhecer expressa muito mais do que apenas mera cognição intelectual, né? Ou seja, conhecimento intelectual, né? Vai muito mais além do que isso. A capacidade de cada um de se desenvolver um conhecimento. Conhecer no hebraico significa um relacionamento de cuidado e afeição.
nós podemos citar aqui alguns exemplos, por exemplo, eu citei até esse exemplo na aula passada a respeito do casamento. O casamento é bem usado, né, para dar alguns significados. Uma pessoa, quando ela vai se casar, ela passa pelo processo de aconselhamento, e nesse processo de aconselhamento ele tem como propósito fazer com que um conheça o outro, porque são duas famílias, duas pessoas distintas, pensamentos diferentes, vindo de ensinos diferentes, né, e que precisam se conhecer antes de criar, de fazer essa aliança eterna que é o casamento bíblico, né, ela não se rompe, como hoje se vê por aí. Então ela passa por esse processo conhecendo a partir do noivado, né, onde você conhece a pessoa, só que a nossa mente ela é limitada. Hoje você pode viver 10, 15, 20, 50 anos com uma pessoa e por sermos limitados, o máximo que você consegue conhecer de uma pessoa é 15%. Muito pouco. Às vezes você fala assim, eu conheço meu esposo, minha esposa 100%, não sei cada detalhe da vida dele, e não conhece. Às vezes quando ele, se é uma pessoa que é calma, uma pessoa que é tranquila, de repente ela se explode, aí você fala, nossa, esse lado seu eu não conhecia. Então você conheceu uma parte de que ele em anos não havia revelado. Ou às vezes a pessoa é explosiva, é aquela pessoa, né, agitada tal, de repente ela vai lá e faz um ato inesperado, aí você fala, nossa, gostei desse lado bom, né, porque esse lado seu eu não conhecia. Então nós passamos dia após dia a conviver com a pessoa. Existe até um ditado que diz que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal junto com ela. E não é um saco desses comuns, né, que nós temos em nossas casas, porque esse em um mês ele acaba. É aqueles sacos bem grandes, né, e o quanto você pode comer de um sal? Uma colher cheia? Né, às vezes é só uma pitadinha. Ou seja, acaba as nossas vidas, mas o sal não se finda. Por quê? Porque mostra que é impossível você conhecer a pessoa, humanamente falando, 100%. A psicologia, ela consegue, através de estudos, né, as técnicas que ela tem, né, ela consegue chegar, se eu não me engano, a 20% de conhecimento da pessoa, não mais que isso. E a psicanálise, que é um estudo mais avançado, ela consegue chegar até 25%. Ou seja, os 70% e 75% que falta, só Deus pode, só pertence a Deus, né? Ninguém mais consegue ter essa capacidade de conhecer 100% a pessoa. Então nós temos um Deus que nos conhece 100%. Então o conhecer, né, é interessante essa palavra, porque ela reflete a convivência, o cuidado, você caminhar com a pessoa. Isso que reflete o conhecer. Às vezes você fala assim, eu conheço fulano de tal. Às vezes você sabe quem é fulano de tal, mas você não conhece quem ele é. E aí você acaba se surpreendendo quando ele faz algo inesperado. Então o conhecer reflete, né, algo que você caminha, que você anda, que você percorre. E se você vê ao longo das escrituras sagradas, você vê que Deus vem caminhando com o homem, vem andando com o homem desde a sua criação, ele vem tentando se relacionar com o homem. Olha que amor bendito de Deus. Ele faz o homem, ele cria o homem, ele se faz conhecido através do homem e ele vem caminhando passo a passo com o homem todos os dias e até hoje caminha conosco até um dia que sejamos levados à sua glória. Então Deus tem esse relacionamento, por isso ele diz, conheço, né? Ele não só conhece por criação, não só conhece por ter a presciência, né, o pré-conhecimento, mas porque ele também caminha com o homem no seu dia a dia. Então, portanto, se Deus conhece as pessoas, ele sabe que o que se passa com ela, é esse caminhar com Deus. E quando se diz que ele conhecia os filhos de Israel no deserto, isso significa que ele cuidava e se preocupava com ele. Na verdade, Israel foi o único povo dentre todos os povos da terra a quem Deus conhecia, ou seja, amou, escolheu, estabeleceu com eles uma aliança. Deus andou com esse povo. Você pode ler toda a história da Bíblia, você vai ver em todo tempo Deus estava com ele,
Mesmo nos dias piores de suas vidas, nos dias mais difíceis, Deus estava caminhando com eles. Para quem conhece aquela ilustração, né, das pegadas na areia, né, mostra que Deus sempre está conosco, ainda que falte uma das pegadas, né, é Deus nos transportando no colo. Para quem se lembrar dessa ilustração vai entender o que eu quis dizer aqui. Então, o significado de presciência no Antigo Testamento é similar em o que ele diz no capítulo 11, versículo 2, que diz: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu, isto é, a quem ele amou e escolheu. A única fonte de eleição e predestinação, que é através de sua presciência, é o amor de Deus. Então, Deus não rejeitou, mesmo sabendo que o povo ia rejeitar, que o povo ia pecar, que o povo ia fazer tudo o que fez com Deus, mesmo assim, ele não rejeitou, né, essa nação. E continua cuidando até os dias de hoje. Aí o segundo item, né, que esse aqui é o que tanto, às vezes, é mal entendido, né, que é o predestinado. Nós vemos aqui Efésios capítulo 1, versículo 4, vou ler aqui também do lado, você pode acompanhar a leitura. Ele fala ali: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Timóteo, né, 2 Timóteo 1, 9 diz: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então Deus conhecia, Deus sabia sua presciência, e ele assim nos chamou. E Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou. Olha que amor de Deus. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de tua vontade. Deus é bom sempre, né? Porque ele nos ama e tem feito maravilhas em nosso meio. Então, essa é uma das 5 afirmações que são incontestáveis. O item 2, também predestinou, né? Predestinação. O verbo predestinado é uma tradução, né, de plurizo, que significa decidiu de antemão. Esta ênfase na decisão soberana e graciosa de Deus é reforçada pelo vocábulo com a qual ela está associada. Por um lado, ela é atribuída ao prazer de Deus e à sua vontade, ao seu plano e seu propósito. Nós sabemos que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes deseja que ele se arrependa dos seus pecados e seja salvo. Então, essa palavra predestinação também está junto aí com esse propósito, né? Deus, pelo prazer de Deus e pela sua vontade. Também nós vimos lá em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. E aí existe o seu plano e o seu propósito diante de Deus. Então tem aí Efésios 1, 5, 9, 11 e 3, 11. E por outro lado, já existia antes da criação, como você também, nós já estudamos a carta de Efésios, nesses textos, está anotado, você pode ler ele também, ou antes do princípio das eras, como diz ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, também Timóteo 2, 1, 9 e 1 Pedro 1, 20. Também Apocalipse 13, no verso 8. Paulo menciona 2 propósitos da predestinação. Então vamos lá, versículo 29, parte B. O primeiro é nos fazer em conformidade com a imagem do seu Filho, ou, de forma mais simples, nos tornar como Jesus. O outro propósito é que Jesus passe a ser o primogênito entre os irmãos, desfrutando de toda a comunhão dessa família grande de Deus. Então é esse os propósitos de Deus e o significado da palavra predestinado. O item 3 é chamado. Então você vê que está formando ali uma aliança, né?
O item 3 é chamado. Então vamos lá para os textos aqui. João 6,45, João 6, 10 a 27 e Atos 10, 14. Também aqui do lado já está escrito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Né? Nós hoje somos ovelhas de Cristo e quero dizer para você que assiste nessa noite que ainda não tomou a decisão de ser ovelha do Senhor. Ainda há lugar no aprisco de Deus. Seja bem-vindo, busque a Deus, aceite, né? Não perca tempo, não deixe por amanhã, né? Faça parte desse aprisco tendo todo o cuidado de Deus. Ele cuida do seu povo e tem cuidado de nós. Então, essa é a promessa de Deus. Atos 16, 4. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, veja aí um exemplo de uma mulher que era uma mulher que era temente a Deus e ela os escutava, assim como você nesta manhã está nos escutando, né? Há ainda tempo, né? Então, assim como ela, né, escutava, e Deus por isso abriu seu coração para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia, é o que eu quero que você nessa noite, manhã, ouvindo aquilo que Deus está falando através dessa carta, Deus abre o seu coração e você possa, enfim, entender todas essas coisas e aí participar e ser parte dessa família bendita. João, capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Capítulo 6, 45 de João. Então essas é uma das afirmações, né? Deus chamou, item 3. Esse também chamou, né, chamado de Deus, no versículo 30, parte A, chega às pessoas por meio do Evangelho. Por isso a importância de se pregar o Evangelho, a importância de se falar da palavra do Senhor, para que as pessoas aprendam, conheçam. O apóstolo Paulo fala, lá no capítulo 1, né, de Romanos mesmo, ele fala: não me envergonho do Evangelho, a qual é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Então, é a importância do Evangelho ser anunciado, ser pregado, para que as pessoas tenham chance de aprender e se arrepender de seus pecados. Então, esse é o poder do anúncio do Evangelho. O Evangelho é anunciado a elas com poder e elas lhes respondem com obediência da fé. Aí é que se sabe que Deus as escolheu. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela responde ao chamado de Deus, ela, né, sente aquilo que Deus falou com ela. Então é onde ela levanta a mão, ela fala: eu creio, eu quero ser parte dessa família. E aí ela, né, acaba sendo resgatada por Deus. Portanto, não devemos deixar de evangelizar de forma alguma, pois é exatamente a pregação o único meio estabelecido por Deus para que o seu chamado chegue às pessoas e desperte nela a sua fé. Por isso o apóstolo Paulo diz, né, o texto que eu acabei de falar, lá em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Né? Então, essa é a bendita, maravilhosa promessa de Deus. E aí, depois de Deus ter conhecido, andado, caminhado, cuidado daquilo que ele, né, que ele criou para a sua glória, ele chama, ele separa, né, predestina, chama e aí ele justifica. Né? Então, a pessoa ouviu a palavra de Deus, andou com Deus, caminhou com Deus, recebeu, né, ouviu o seu chamado, o seu convite, e aí, mediante a isso, ele é justificado. Nós vimos a justificação no capítulo 4 e 5 de Romanos, né? Não vou voltar lá, mas os irmãos viram um rápido resumo na aula passada. Então, só vamos ver alguns textos aqui que fala, Romanos 1,17 e também Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,
né? Romanos 5, 10, 9 e 10. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então esse item de justificação, ele vai falar aqui, mediante o chamado, ou seja, ao darmos ouvido aos chamados de Deus, crendo nele e no amor sacrificial de Jesus Cristo, mediante a isso e pela fé, como se diz em Romanos 5, justificado, pois mediante a fé temos paz com Cristo, por meio daquele, por meio de Deus, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é essa bendita palavra do Senhor, mediante a darmos ouvidos ao seu chamado. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu não vou lembrar agora, se é Coríntios, hoje, se ouvir o evangelho da salvação, não endureça o vosso coração, creia, né? E ele fala que também o tempo é curto, esse é o tempo sobre modo oportuno. Então, o tempo de se aceitar, de se ouvir a palavra de Deus é hoje, não deixe para amanhã, né? Porque amanhã pode, aliás, o amanhã não existe, né? Você pode, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um tempo, imagina o amanhã pertence a Deus, então é hoje o dia de se buscar ao Senhor. E aí nós vemos, né, completar aí o ciclo, né, o ciclo perfeito, a aliança de Deus perfeita, depois de termos sido reconhecidos por Deus, predestinados por Deus, chamados por Deus, né, justificados por Ele, e se somos justificados, nada nos separa de Deus, nada faz com que nós soframos, né, isso aí. Aí, enfim, seremos glorificados, isso está por vir ainda. Então, glorificado, o texto que vai dizer, 1 Coríntios 15, 35 a 55. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então nós não vivemos para nós mesmos, vivemos para a glória de Cristo. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, essa também é uma bendita palavra do Senhor. Eu não deixei para ler esse texto, inclusive o pastor até leu esse texto na quarta-feira passada, no capítulo 15. Ele é um pouquinho mais grande, né, para você ler, então eu deixei isso para você, se quiser, né, num tempo oportuno, ler esse texto. 1 Coríntios, capítulo 15, 35 a 55, ele vai falar sobre o corpo glorificado. O pastor já deu até esse texto na quarta-feira passada, então os irmãos podem ler esse texto em tempo oportuno, porque o nosso tempo, né, não nos permite ler, né, bastante coisas. Eu queria poder ler, mas deixei aí para vocês acompanhar. Então, esses também glorificou. Glorificação, este é o estágio final do processo da salvação. A glória de Deus é a manifestação do seu esplendor, é a revelação da própria essência de Deus na sua natureza e de tudo que ele é. Quando Paulo fala lá no capítulo 3, 23, que pois todos pecaram e carecem ou destituídos estão da glória de Deus, ele está se referindo à essência do caráter de Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, quando o homem foi criado, ele tinha essa essência, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, que se perdeu por causa da queda. E que nesse processo de justificação, o primeiro passo desse processo salvífico já nos permite olhar com intensa e alegre esperança para o momento da restauração desta glória que foi perdida, né? O pastor tem falado sobre isso aí quando estudávamos lá, acho que nos casais, né? Sobre essa de recuperar, né, essa essência perdida. Então ele vem falando sobre isso aí. Em breve nós estaremos voltando aos estudos, né? Então ele dará continuidade a esse ensino, mas está aí falando também a respeito desse assunto.
capítulo de Romanos 5:2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e glorificamos-nos na esperança da glória de Deus. Mais uma promessa de Deus na tua palavra. Esta bênção final é uma das promessas desta carta. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 8:17 de Romanos. Paulo aqui menciona, no capítulo 30, parte B, que porque justificou aos seus também, aos que justificou, faltou um textinho ali, aos que justificou, a esses também glorificou. Uma frase de James Denney, que escreve assim: o tempo verbal da última palavra, que está chamando pretérito profético, é impressionante e é mais ousada a antecipação de fé que o próprio Novo Testamento contém. Assim fica fácil entender o que Deus mesmo, o que o mesmo Deus que nos absorveu de toda e qualquer condenação irá completar a sua obra, nos dando junto com ele um novo status de vida por ocasião do seu reino. Eu coloquei aqui para finalizar, na próxima aula, mas parece que o tempo vai nos permitir encerrar os estudos. Então vamos bem rapidamente ver se a gente consegue encerrar, para não ficar muito longo, e cansativo aos amados irmãos. Vamos procurar encerrar esse texto. Eu achei que não fosse dar tempo, mas graças a Deus, Deus nos permitiu esse tempo precioso. Então nós vamos ver Romanos, a partir do versículo 31 ao 39. Ele vai dizer: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que pergunta. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, Ele quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou dantes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Hoje nós vivemos esse perigo, Será que isso pode nos separar de Deus? Nem isso, Essa é a bendita promessa de Deus. Hoje mesmo, separados e isolados uns dos outros, estamos unidos através desse meio de comunicação, ouvindo e aprendendo. Então nem isso pode nos separar de aprender de Deus, de estar comunhando, em comunhão com os irmãos e cantando, louvando e glorificando o teu nome. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Hoje, mais uma vez, pela iminente ameaça, nós somos todos os dias. Ou seja, não é só o corona que é essa ameaça iminente. Existem outros tantos que nos ameaçam. E mesmo assim nós estamos confiados em Deus, firmados em Deus e esperando que Ele logo nos una novamente. Então, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse texto me fez lembrar até aquele Salmos, se não me engano, 23, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele fala lá: ainda que eu ande no vale da morte, não temerei mal algum. Estou resumindo o texto aqui. Ou seja, ainda que nós estejamos ali, à beira da morte, sofrendo, Deus está no controle de todas as coisas. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra da qual nós vamos tentar encerrar o texto, hoje de Romanos. Então, 5 perguntas que não há resposta. Por que não há resposta? Vamos lá.
Paulo introduz essa sessão final com uma pergunta conclusiva. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Então ele nos desafia a responder se é que podemos a essas questões. Quando Jó começa a questionar Deus a respeito das coisas que vinham acontecendo com ele, Deus fala com ele: eu te perguntarei e tu me responderás se é que tu podes. Né? Então esse texto ele também nos convida, nos desafia a responder essas palavras. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas? Aquilo que nós vimos passando. Né? Dado ao estudo que tivemos anterior a isso, o que nós vimos, né, a aliança de Deus, o cuidado de Deus, como Deus nos chamou, né, como Ele cuidou, andou e anda conosco, dado a todo esse ensino, tudo que nós vimos agora há pouco, nós conseguiremos responder essa pergunta? Vamos lá. Dado ao estudo que tivemos anterior, onde falamos de todas as convicções inabaláveis que agora possuímos, né, estava lá versículo 8, 28, capítulo 8, 28, e também do nosso conhecimento que agora, do propósito eterno de Deus, aquilo que você já viu, que conheceu, o que Deus tem na sua vida, e que nada é por acaso, né, que Deus está no controle de todas as coisas. O que nós podemos dizer mediante a isso? E ele responde a sua própria pergunta com outras 5 perguntas retóricas, ou seja, perguntas que não precisam de respostas, para as quais, na verdade, não existem respostas dentro do entendimento humano comum, pois ela contém verdades espirituais eternas que só é possível ser compartilhada e não entendida por aquele que, em face da graça de Deus, agora fazem parte e são salvos desta mesma graça comum. Assim, Paulo lança as perguntas, chamadas perguntas desafios. Então, aquilo que eu falei no início, às vezes as pessoas não entendem alguns textos que são, de fato, difíceis de serem entendidos e de serem interpretados. E algumas verdades espirituais nós só compartilhamos, né? Mesmo às vezes não entendendo o que o texto quer dizer. Compartilhamos mediante a fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que pergunta, hein? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá para responder isso aí? A essência dessa pergunta está contida neste se. Né? O se aqui ele é a partícula condicional que está implícita também em todas as demais perguntas. Ou seja, ela não está ali colocada, mas ela está implícita. Ou seja, nós vamos ver bem que é como se tivesse esse se nas questões seguintes. Se Paulo não colocasse esta partícula, se Deus, a pergunta ficaria dessa forma: quem será contra nós? Aí, nesse caso, nós teríamos uma enxurrada de respostas. O mundo nos odeia, o nosso pecado é poderoso adversário, a morte continua sendo nossa inimiga, derrotada, mas ainda não destruída, e aquele que tem poder da morte, o diabo e seus anjos malignos, trabalham todo o tempo para nos derrotar. Muitas vezes estamos rodeados pelo fato mencionado nos versos 35, parte B, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Desculpa. E não somente temos e não temos a menos condições de enfrentá-la. Né? Ou seja, quem que enfrentaria a tribulação e venceria? Às vezes nós desistimos até quando passa por alguma tribulação. Angústia, perseguição, fome, né? Nudez, perigo ou espada. Quem é que enfrentaria tudo isso aí? E venceria? Nós não temos nenhuma condições de enfrentá-la. Mas aqui existe e ocorre a intervenção da graça de Deus. Deus é por nós. Para essa pergunta, quem será contra nós? Não existe resposta humana. Ou melhor, existe apenas o reconhecimento do fato sobrenatural de que aqueles que pertencem a Deus não só poderão ser... aquele que pertence a Deus
não poderão ser derrotados por qualquer dos fatos mencionados acima ou outro mais não mencionado no texto. Ou seja, aquele que está em Deus não pode ser derrotado. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? Essa é a pergunta do verso 32. Novamente, se faltasse aqui o se, embora no texto não está, mas está implícito, né? Como eu falei anterior, ele está implícito. Se faltasse aqui, ou seja, se Deus não poupou o seu próprio filho, antes os entregou, né? Então olha como que parece o se, mesmo não estando ali. Se faltasse esse se, essa pergunta não teria o mesmo efeito de calar quem quer que seja. Essa partícula está implícita e aponta para a... acho que eu errei a palavra ali, para a crua, né? Deve ser um outro significado. Paulo raciocina aqui como os rabinos judaicos do maior para o menor, do mais difícil para os mais fáceis. Então ele faz essa relação, ele cata sempre do maior para o menor, do mais difícil para o mais fácil. Esse maravilhoso sim, ele corresponde ao que? Se Deus não poupou o próprio filho, aponta novamente para esta entrega de puro amor do seu precioso. Vamos entender? Quem é que entregaria um filho para uma pessoa, ainda que seja boa? Nós, em sã consciência, dificilmente alguém daria um filho para isso. E Deus fez isso. Por nos amar, né, puramente amor. O que ele foi infinitamente mais difícil do que nos dar a graça de todas as demais coisas que temos como dádivas e bênçãos, né? Ou seja, mais difícil do que nos dar, do que nos conceder a graça, é ter dado o seu filho para nós. Então, há 5 grandes discussões a respeito dos culpados da morte de Jesus. Hoje muito se discute, né? Quem é que matou Cristo? Quem foi culpado pela morte de Cristo? Foi os judeus? Foi Pilatos, né, que tinha autoridade para livrar o Jesus? Quem é que foi culpado? Até hoje, alguns não compreendendo essa discussão, mas Otávios Wilson diz assim: quem entregou Jesus para morrer? Ele faz uma pergunta. Não foi Judas, aí ele responde, né, que o traiu por dinheiro. Não foi Pilatos, que não teve a coragem, por meio do medo, não agiu a favor de Jesus. E nem foram os judeus, que foi movido por sua inveja de quem era Jesus. Mas sim o Pai, que por puro amor nos entregou o seu único Filho, né, para nós. Se não fosse Deus nos amar tanto e entregar o seu Filho, o que seria de nós hoje? É possível entender isso? Difícil. E esse amor comprovado na cruz é a nossa garantia da contínua e constante graça de Deus atuando sempre em nossas vidas. Mediante a isso, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que vai nos condenar? Aqui, o argumento de Paulo é que nenhuma acusação pode ser formulada contra nós, uma vez que Deus, o Supremo Juiz, já nos declarou justo diante do seu tribunal. Também aqui, se esta questão fosse formulada da seguinte forma: quem intentará acusação contra nós? Mudando aqui a pergunta, nesse caso, certamente muitos se levantariam contra nós, e não somente isso, mas a nossa própria consciência nos acusaria. E não somente isso, mas o próprio diabo, que segundo a Bíblia é chamado de acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10 fala isso, né? Então, ou seja, muitas pessoas apontariam o dedo para nós, né, de quem nós somos, do que nós fizemos no passado,
e eles mesmos nos condenariam, né, se fosse aquela pergunta mencionada. Além de muitas pessoas que certamente teriam prazer em nos apontar o dedo acusador. Entretanto, nenhuma acusação tem condições de substituir, pois Deus nos conheceu e, conhecendo, nos chamou e, chamando, nos justificou, e é Ele que diz e garante, que desde agora afirma, no verso de Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Maravilhosa promessa de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus, ninguém pode mais nos condenar. Ou seja, se o próprio Deus, o próprio juiz, tem esse poder, nem ele mesmo faz, porque ele já nos justificou mediante o sacrifício de Jesus. O nosso castigo foi posto em Jesus, ele sofreu por nós, ele foi esmagado, foi moído, né, para que nós, hoje nós estamos em plena Páscoa, né, essa Páscoa, não a Páscoa verdadeira, né, mas aproveitando esse tempo pascual, esse tempo de que o mundo festeja essa Páscoa, para mostrar que Deus deu o seu Filho para que, através dele e o sacrifício dele, nós fôssemos sarados, curados, salvos, justificados, para que assim ninguém tentasse acusação nenhuma contra nós. Então, nenhuma condenação existe em seu tribunal contra nós, pois ele agora nos vê em Cristo Jesus, né? Então esse é o processo de expiação. Expiar significa cobrir, e Jesus cobriu os nossos pecados com o seu sangue. Então, quando Deus olha para nós, ele nos vê coberto com o seu sangue. Ou seja, essa questão de sermos cobertos por Cristo, nós fomos com isso, lavados por seu sangue. E lavados, estamos limpos diante de Deus. Quando Deus nos olha, né, nós olhamos para nós, e às vezes coisas que nós fazemos e não concordamos com isso, erramos algumas vezes, e até nos condenamos por isso. Mas Deus, quando nos olha e nos vê limpo, porque Ele é quem, através do sangue de Cristo, nos purificou, nos lavou. Então, versículo na carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer: assim fostes alguns de vós, como nós somos? Pecadores, errantes, falhos, inimigos de Deus, longe de Deus, e diante disso condenado à morte eterna. Assim fosse algum de vós. Contudo, vós fostes lavado. Lavado com o quê? Com o sangue puro de Cristo. Ou seja, eu fui expiado. Quando Deus olha para mim, Ele me vê limpo, né? Então, olha como que Deus me vê. Contudo, vós fostes lavado, sendo limpo, santificado e justificado em nome de Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Nosso corpo, mediante a isso, se torna santuário de Deus. Ou seja, nós temos a presença, a habitação do Santo Espírito de Deus, do próprio Deus, habitando em nós, e que é o que nos assiste, é o que nos conduz, é o que nos leva, né, a crer, a esperar e a ser paciente na promessa de Deus. Então, mediante essas verdades, quem nos condenará? Muitos gostariam de nos condenar, algumas vezes até o nosso próprio coração, né? 1 João 3,20 fala: pois se o coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Então, nem mesmo nós que nos conhecemos podemos nos condenar. Além disso, temos também aqueles que são inimigos do Evangelho e todos os demônios do inferno, mas todos esses que nos condenariam e todas as condições que a mão pode surtir qualquer efeito, pois Cristo morreu em nosso lugar, levando as nossas culpas para poder nos livrar de toda e qualquer condenação, mas a graça da luz foi muito além desse fato. Cristo ressuscitou, possibilitando a nossa justificação e um novo status da reconciliação com Deus, que nos permite acesso a uma nova vida de comunhão com o Pai. Outro fato de extrema importância mencionado aqui
é que Jesus está à direita de Deus, intercedendo constantemente por nós e pelas nossas riquezas. Riquezas ou fraquezas? Eu acho que é fraqueza, ele deve ter digitado errado. Com tal advogado, resta repetir a pergunta: quem nos condenará? Quem pode nos condenar? Esta última pergunta alcança o ponto mais alto entre todas as perguntas anteriores. Talvez por este motivo Paulo descreve com tantos detalhes a impossibilidade deste fato ocorrer. Assim ele faz uma amostragem de adversidades e de adversários que poderiam ser considerados capazes de interpor-se entre nós e o amor de Deus. E sua resposta é convicta e clara. Aí ele vai dar aquela declaração, aquele texto bem conhecido, que em todas essas coisas, quais coisas? Tudo aquilo que ele já mencionou no texto, né, que não pode nos separar de Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas Paulo quer externar aqui, né, no verso 38 a 39, que modo até mesmo radical, todo o alcance e poder dessa convicção traz ao coração daquele que crê em Jesus. Assim ele menciona todos os fatos e circunstâncias, criaturas possíveis e inimagináveis, ou imagináveis, né, como desejando que nada, absolutamente nada, ficasse fora, que poderia se constituir em um impedimento entre nós e o amor de Cristo Jesus. E afirma categoricamente que destes fatos nenhum poderá separar-nos do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é essa grande e eterna verdade. Quem é que nos separará do amor de Cristo? Quem que pode nos separar? Se todas essas coisas citadas no texto pode fazer isso. Né? Por quê? Porque é Deus que tem cuidado, é Deus que tem abençoado, é Deus que tem nos fortalecido, quem tem andado conosco. E assim nós chegaremos pela graça bendita, né, na eterna glória do Senhor. Então, esse perfeito e maravilhoso estudo da palavra de Deus nos garante, nos ensina e nos faz descansar seguro. Então, não devemos temer essa ameaça iminente. Claro, com todos os cuidados, né, o lavar das mãos, né, passar aí o álcool em gel, evitar a aglomeração, todos esses cuidados que nos é orientado, né, é válido e nós estamos fazendo, mas mediante a promessa bendita do Senhor, nada disso nos afetará, ou ainda que aconteça, nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar, cuidar, né, e nos fazer repousar seguro. Né? Então essa nossa fé e esperança nele, né, que tudo ocorre sempre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ou seja, nunca é para o mal. Deus está no controle de todas as coisas e espero que você confie, creia e espere nesse Deus bendito, sabendo que todas essas coisas passarão. Biblicamente, quando você estuda o capítulo 24 de Mateus, você vê que algumas coisas vêm acontecendo e que é apenas o princípio das dores. Nós que cremos que a igreja não passará, né, pela tribulação, nós não veremos esse sofrimento maior, mas ainda aqueles que sofrerão, ou aqueles que creem que assim a igreja passa, né, eu creio que não, mas esse é apenas o princípio das dores. Então, se veio esse para nos assustar, pode ter certeza que aqueles que ficarem sofrerão coisas maiores que essa e, né, eles terão que perseverar, que correr para poder não cair nas mãos do inimigo. Então, ainda há tempo de você se redimir, de você buscar a Deus, arrepender dos seus pecados e ser por ele salvo, justificado. Ouça a palavra do Senhor, medite, confie e permita que ele abra o seu coração para que você possa crer, confiar e ter a sua vida participando do aprisco eterno do bom pastor que é Cristo Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Quero convidar vocês a estar conosco também nessa noite,
onde nós estaremos reunidos também através desse meio de comunicação, louvando e glorificando o nosso Deus. Então não deixe de participar e orar conosco, cantar conosco os hinos maravilhosos que estão sendo entoados e também ouvir a palavra do Senhor. Oremos nesse instante. Pai, mais uma vez agradecemos pela eterna, preciosa, bendita palavra do Senhor que nos ensina, que nos conforta, ó Deus amado, e que nos faz repousar seguro no teu grande e bendito amor. Pai Celestial, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus. Permita-nos, ó Deus, agora um bom almoço, Pai amado, para a honra e glória do teu nome, para que assim nós possamos, Deus, já alimentado com a tua palavra, podemos alimentar o nosso corpo e esperar, Deus, no Senhor, que assim o Senhor seja conosco, nos fortificando, nos alimentando com essa esperança bendita. Deus, se nos falta, Deus, fé, enche-nos, ó Deus, de fé, para esperarmos no Senhor, ó Deus, as eternas e benditas promessas do Senhor. Então, que isso seja descansado no nosso coração e cada um que nos assiste, que Deus nos vê e aprende conosco, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus seja convosco, amados irmãos, tenha um ótimo domingo e que a graça bendita do Senhor esteja convosco nesta manhã e nos vemos mais à noite. Vamos louvar o nome do nosso Senhor? Com o hino 236 do cantor cristão, Atribulado Coração. Ele diz: ó, vem, sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Ó, vem, vem já, descanso te dará. Vamos cantar juntos. Amém? Glória a Deus. Um bom domingo para todos, um dia abençoado pelo Senhor.